Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre adição e subtração de números inteiros. Tem duas situações em que a gente vai fazer a adição e a subtração de números inteiros, tá? A primeira é quando os sinais são iguais, né? Então, adição de números inteiros de mesmo sinal. Antes disso, nós temos que ver aqui o seguinte: os números inteiros, quando a gente for somar, por exemplo, 3 positivo mais 7 negativo. A gente tem que colocar entre parênteses para a gente poder entender, né, qual a operação que a gente está fazendo. Então aqui eu estou falando que é 3 positivo mais o 7 negativo. Se não estivesse entre parênteses, como a gente viu ali, a gente não ia entender o que está escrito, não ia saber se era a conta de mais ou de menos. Tá? Com o tempo a gente vai fazer essas contas, vai começar a armar essas contas sem o parênteses. Tá? Mas de começo a gente coloca sempre entre parênteses e tem que se acostumar em colocar em parênteses, porque geralmente vai acontecer dela aparecer entre parênteses. Com o tempo nós vamos aprender a tirar os parênteses e fazer a conta mais direta, tá? Mas sempre aparece entre parênteses, mas também para a gente não errar o sinal de positivo e negativo e qual é a conta que a gente está fazendo. Então vamos lá, vou começar aqui com o exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 positivo mais 5 positivo. O primeiro caso aqui é quando os números inteiros têm o mesmo sinal. Então aqui eu tenho a soma de dois números positivos. Um é o 3 positivo e o outro é o 5 positivo. Coloquei uma reta aqui para a gente poder analisar melhor na reta. Então, primeiro, eu vou botar o 3 positivo. Está aqui, ó. 1, 2, 3. Então, até aqui eu tenho 3. Positivo porque, nesse sentido, porque é positivo, né? E depois eu vou adicionar mais 5 unidades positivas. Então, nesse sentido aqui também vou colocar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que deu um total de 8. 3 mais 5 deu 8. E no caso aqui ficou positivo, né? Porque eu estou somando positivo com positivo, estou acrescentando ganhos, né? Então, com certeza eu vou ter aqui um resultado positivo. O segundo exemplo que eu vou colocar aqui, menos 3 mais menos 2. É a soma do número negativo 3 com o número negativo 2. Os dois têm sinais iguais. Colocando aqui na reta vai ser assim. Primeiro eu vou colocar o 3 negativo, nesse sentido aqui porque é negativo. Bom, então aqui eu tenho 3. Depois eu vou adicionar mais duas unidades negativas. Então, 1, 2. Resultado aqui deu 5. Só que 5 agora negativo, porque eu estou acumulando perda e o resultado vai ser negativo. Tá? Então, a regra aqui, quando a gente estiver somando números inteiros em que os sinais são iguais, é que a gente vai somar, não importa se é positivo com positivo ou negativo com negativo, a gente soma, resultados iguais a gente soma e mantém o sinal. Está aqui a definição. Na adição de números inteiros de mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos e conservamos o sinal. Tá? Então, sinais iguais a gente soma e mantém o sinal. Na adição de dois números inteiros de sinais diferentes, então agora a gente vai ter aqui, ó, o 3 positivos mais o 7 negativo. Aqui, 3 positivo mais 7 negativo. Na nossa reta aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar 3 positivo. 1, 2, 3. Está aqui 3. E depois eu vou adicionar 7 negativo. 7 negativo ao contrário. Então eu vou voltar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 negativo aqui. Esse é o 7. O resultado que deu aqui foi 4. 4 negativo. O segundo exemplo aqui vai ser 3 negativo mais 7 positivo. Primeira coisa eu coloco aqui 3 negativo. 1, 2, 3 negativo está aqui. Está aqui os 3. E agora eu vou adicionar 7. Ó. Adicionar é o sentido contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resultado final, 4. Só que agora é 4 positivo. Então o que acontece aqui? Quando a gente tem sinais diferentes, a gente vai fazer uma subtração. E a subtração a gente sempre faz o número maior menos o número menor, ou seja, não importa a ordem que aparece, você vai botar o número maior em cima e o menor embaixo. Então aqui, ó, 3 positivo mais 7 negativo, sinais diferentes, é subtração.
você vai fazer 7 menos 3, que vai dar 4. E qual o sinal que eu vou usar? O sinal que eu vou usar vai ser daquele que tiver o maior valor absoluto, né? No caso aqui, eu tenho mais negativo ou mais positivo? No caso aqui, eu tenho mais negativo, que é o 7. Então, o meu resultado vai ser negativo. Eu tenho mais negativo do que positivo. Esse segundo aqui, ó, menos 3 mais 7 positivo. Sinais contrários, não importa, é conta de menos. A gente vai botar o número maior em cima, o menor embaixo e fazer a conta. 7 menos 3, 4 de novo. Só que agora, qual o sinal que eu vou usar? Eu vou usar o sinal daquele que eu tenho mais, que no caso aqui é o 7. 7 é positivo, meu resultado então vai ser positivo, porque eu tenho mais positivo do que negativo. Então, nesse segundo caso de adição, a regra é a seguinte: na adição de dois números inteiros de sinais diferentes, calculamos a diferença entre o maior e o menor e atribuímos o sinal do número maior ao resultado. Agora, a subtração de dois números inteiros. Na subtração de dois números inteiros, a gente tem que lembrar daquele conceito de oposto simétrico, né? Então, por exemplo, qual é o oposto de menos 5? É só inverter o sinal, mais 5. Qual é o oposto de 1? Positivo. É só inverter o sinal, menos 1, tá? Então, toda vez que eu tiver um parênteses, eu vou ter que eliminar isso. Quando a gente tiver um parênteses e um sinal de menos na frente, eu quero encontrar o oposto do número que está aqui dentro. Então, aqui, ó, o que eu estou dizendo aqui? Menos 6 positivo é que eu quero o oposto do 6 positivo. E qual é o oposto do 6 positivo? Menos 6. Eu tenho que eliminar e ficar só com um sinal só. Se eu tiver assim, menos mais 7. Eu quero o oposto do mais 7, no caso, menos 7. Deixa eu colocar aqui, menos 100. Eu quero o oposto do menos 100, que é mais 100, tá? Eu só vou fazer isso se tiver sinal de menos na frente. Se não tiver sinal de menos, eu vou eliminar o parênteses de forma natural, tá? Por exemplo, aqui, como é que eu vou eliminar o sinal aqui? Não tem sinal de menos aqui, fica menos 100 mesmo, tá? Aqui, mais menos 7. Não tem sinal de menos na frente, vai ficar o menos 7 mesmo. Não está falando nada. Só se tiver o menos aqui, eu vou achar o oposto do que está aqui dentro do parênteses. Sabendo disso, a gente pode fazer essas contas aqui, ó. 3 positivo menos 5 positivos. Então a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer primeiro é eliminar os sinais. Então aqui, não tem sinal de menos aqui na frente, então aqui vai ficar mais 3 mesmo. Eu estou tirando os parênteses. Esse sinal de menos aqui quer dizer que eu quero o oposto do 5 positivo. E o oposto do 5 positivo é menos 5. Pronto. Aí aqui a gente vai chegar naquele caso lá que a gente estava vendo. Ou os sinais são iguais ou os sinais são diferentes. No caso aqui eles são diferentes. Sinais diferentes é conta de menos. Pega o maior, diminui o menor, 5 menos 3 dá 2. Faz a diferença e usa o sinal do número maior. Qual o número maior? O 5 ou 3? O 5. E o 5 é negativo. Vou botar aqui resultado menos 2. Tá? Nesse aqui, 10 positivo menos 9 negativo. Primeira coisa é eliminando os parênteses. Aqui não tem sinal de menos, então vai ficar mais 10 mesmo, 10 positivo. Esse sinal de menos aqui, eu quero o oposto do 9 aqui, do 9 negativo. E o oposto do 9 negativo é 9 positivo. E agora a gente usa aquela regra anterior. Sinais iguais, a gente soma e mantém o sinal. E os sinais aqui são iguais. Ó. Mais com mais, então vai dar 19 positivo. Alguns exemplos aqui para a gente ver. Ó, aqui não tem sinal de menos, vai ficar 7 positivo. Aqui é o sinal de mais, não vai alterar o que está aqui dentro, vai ficar menos 9. Sinal de mais não altera aqui, vai ficar menos 8. E agora a gente faz as contas uma de cada vez. Primeiro essa daqui. 7 positivo menos 9. Conta de menos. Sinais contrários é conta de menos. Então é 9 menos 7 vai dar 2. E a gente usa o sinal do número maior, que no caso aqui é o 9, vai ficar menos 2. Esse 8 aqui repete aqui. Agora os sinais são iguais. Pelas regras de sinais iguais a gente soma e mantém o sinal. 8 mais 2 vai dar 10. Mantém o sinal negativo. Resultado, menos 10. Aqui vai ficar 17 positivo, né? Porque não tem sinal de menos aqui. Aqui vai continuar 9 positivo, porque não tem sinal de menos aqui. Sinal positivo vai ficar 8. Faz uma conta de cada vez. 17 mais 9, sinais iguais, a gente vai somar. Vai dar 26.
positivo. A gente soma e mantém o sinal. Depois menos 8. Sinais contrários à conta de menos vai dar 18 positivo. Porque tem mais positivo do que negativo. Nesse aqui, 5. Não tem sinal de menos na frente, vai ficar 5 positivo mesmo. O mais aqui não altera aqui o sinal aqui dentro do parênteses, mas como é 0, 0 não é nem positivo nem negativo, vai ficar mais 0. Aí se tivesse menos aqui na frente, vai ficar menos, o 0 não ia influenciar em nada, né? Vamos lá, aqui o mais não vai alterar o que está aqui dentro, vai ficar menos 10 mesmo. Faz as contas aqui, uma de cada vez, 5 mais nada dá 5 positivo, menos 10. Sinais contrários é conta de menos, a gente vai fazer 10 menos 5 vai dar 5, e usa o sinal daquele que eu tenho mais, o número maior, que no caso aqui é o 10, e o 10 é negativo, então o resultado é negativo. O último vai dar 25 positivo, né? Porque já que não tem sinal aqui. Aqui, esse sinal aqui não vai alterar o que está aqui dentro, mas esse 13 aqui não tem sinal. Quando o número não tem sinal é porque ele é positivo. Então aqui seria o 13 positivo. Então ele vai manter o positivo ainda, vai ficar 13 positivo. O mais não vai alterar aqui, vai ficar menos 10. Agora eu faço as contas. Sinais iguais a gente soma e mantém o sinal que a gente tem ali. Então aqui, ó, 25 mais 13 vai dar 38, positivo. Depois faz o menos 10. 38 menos 10, sinais contrários é conta de menos, vai dar 28. A gente usa o sinal do número maior, no caso 38, que é positivo. Resultado final, 28 positivo. Agora vamos ver aqui as expressões numéricas. Expressões numéricas, a gente sabe que tem uma sequência para resolver ela. Primeiro a gente vai resolver o que está no parênteses, depois o que está no colchete e por último o que está nas chaves, tá? Então primeiro, tudo que estiver dentro do parênteses, depois tudo que estiver nos colchetes, por último tudo que estiver na chave. E seguindo aí a ordem, né, da soma ou da subtração, aquela que aparecer primeiro, tá? Eu estou falando aqui soma e subtração, mas quando tiver multiplicação e divisão, potência e radiciação, a gente tem que seguir essa sequência. Tem um vídeo de expressões numéricas, você pode assistir ele e depois voltar nessa aula para terminar. Aqui a gente só vai treinar a eliminação desses parênteses aqui, tá? Então aqui, ó, 5, não tem nenhum sinal aqui na frente, é porque ele é positivo. Pode colocar o sinal não, então a gente vai repetir o 5 aqui. Esse sinal de menos aqui significa que eu quero o oposto do que está aqui dentro. Se é menos 7, vai ficar mais 7. Aqui, sinais são iguais, né? Porque aqui esse 5 aqui, apesar de não ter sinal, ele é positivo. 5 mais 7 vai dar 12. E eu mantenho o sinal, né? Que no caso é positivo. 12 positivo. Aqui eu tenho colchetes e parênteses. Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Então vou ter que repetir tudo que está ali. Menos, abre colchetes 4, mais. Resolve primeiro o que está aqui dentro desse parênteses aqui. 5 positivo, menos 8. Conta de menos. 8 menos 5 vai dar 3. Usa o sinal do número maior, que é menos 3. Até aqui eu ainda tenho que botar o parênteses, porque a gente vai ter que analisar esse sinal aqui na frente antes de eliminar o parênteses aqui, tá? Depois de menos 2, fecha colchetes igual. Agora a gente vai eliminar esse parênteses aqui. Sinal de mais na frente não altera o que está aqui dentro. Então, ó, repete tudo aqui, menos, abre colchetes 4. Esse mais não vai alterar aqui, quando eliminar o parênteses vai ficar menos 3. Menos 2, fecha colchetes. Agora a gente resolve o que está aqui dentro. Primeiro, faz essa conta aqui. Esse 4 aqui não tem sinal, é porque ele é positivo. Mais 4 menos 3 vai ficar 1 positivo. Depois menos 2, fecha colchetes. Ainda tem conta aqui dentro do colchete para resolver. A gente então coloca aqui o sinal de menos, abre o colchete, resolve o que está aqui dentro. Menos 1 mais 2 é conta de menos. 2 menos 1 vai dar 1. Usa o sinal do número maior, que no caso aqui é 2. E o 2 é negativo, então o resultado vai ser negativo. Por último aqui, eu tenho sinal de menos na frente, significa que eu quero o oposto do que está aqui dentro. Então se era menos 1, vai ficar mais 1. Resultado final, 1 positivo. Último exemplo. Tenho aqui, né, parênteses, colchetes e chave. Vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Sendo assim, eu tenho que repetir tudo que está aqui. Abre chaves, 5 negativo, menos, abre colchete, 7, não tem sinal na frente, é porque ele é positivo.
Mas resolve esse resultado que está aqui dentro. 5 menos 8 vai dar 3 negativo, a gente já sabe. Depois menos 12, fecha colchetes. Mais 2, fecha a chave. Agora a gente tem que eliminar esse parênteses aqui. Esse sinal positivo aqui não altera o que está aqui dentro. Então, abre as chaves. 5 negativo, menos. Abre colchete, 7. O mais não vai alterar, vai ficar menos 3 mesmo. Menos 12, fecha colchete. Mais 2, fecha as chaves. Aí aqui vai ficar, abre as chaves, menos 5, menos. Abre colchete, resolve o que está aqui dentro primeiro. Você pode resolver, se for tudo conta de, né, mais ou menos, resolve aqui no cantinho e bota o resultado aqui no final. A gente vai resolver uma de cada vez. 7 positivo menos 3, conta de menos. 7 menos 3 vai dar 4. Como aqui é positivo, né, o maior número é positivo, que é o 7, o resultado vai ser positivo. Depois menos 12, fecha colchete, mais 2, fecha chaves. Agora a gente vai resolver essa última conta dentro do colchete. Abre as chaves, menos 5, menos. Abre o colchete, 4 positivo menos 12, conta de menos. É 12 menos 4 vai dar 8. O que tem mais é o negativo, então vai ficar menos 8. Mais 2, fecha a chave. Agora a gente elimina esse colchete aqui, que é o mesmo procedimento do parênteses. Sinal de menos na frente quer dizer que eu quero o oposto do que está aqui dentro. Então, abre as chaves, menos 5. Aqui eu quero o oposto do menos 8, vai ficar mais 8. Mais 2, fecha a chave. Agora resolve a conta aqui, ó. Primeiro aqui, menos 5 mais 8, conta de menos, vai ficar 3. Só que agora é positivo, porque eu tenho mais positivo do que negativo. O 8 é maior do que o 5. Mais 2, fecha a chave. Resolve o que está aqui dentro. Positivo com positivo é só somar, sinais iguais. Vai dar 5 positivo. Não tem sinal nenhum aqui na frente. O resultado vai ser o que está dentro das chaves mesmo. Se tivesse sinal de menos, esse sinal aqui dentro ia inverter. Então, resultado 5 positivo. Bom, essa aula fica por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.